Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender sobre a nomenclatura dos alcadienos, que também são hidrocarbonetos de cadeia aberta, né, com ligação dupla. Então aqui nós temos agora na estrutura sempre duas ligações duplas, aí é alcadieno. Então, na última aula foram sobre os alcinos, que era uma tripla, e agora são alcadienos, duas ligações duplas. Então na mudança do intermediário, com essas duas duplas, vai aparecer aqui, ó, dien. Então, nós já vimos sobre alcenos, que era an, o alceno, que era en, e alcino, in. E agora alcadieno, dien. Então essa é a mudança da nomenclatura. E essa primeira parte aqui do prefixo vale também, né, igual para os alcanos, alcenos e alcinos. E agora também para os alcadienos. Então nós estamos aqui na fórmula estrutural, vamos fazer aqui agora para esses compostos. Então ele pede para fazer a fórmula estrutural de cada um deles. Então aqui, vamos deixar destacado aqui o que ele pede para fazer. Então, na fórmula estrutural desses alcadienos. Então já temos aqui um carbono, aqui 2, 3, 4. Então como aqui aparece but, são 4 carbonos. Então sempre lembrando que essa tabelinha tem que ser decorada, nessa tabelinha aqui dos prefixos, depois do infixo e por último é o sufixo, mas aos poucos tem que ir gravando ela, porque isso não é fornecido em Enem, não é fornecido em vestibular. Então para quem pretende fazer Enem ou vestibular, até nas provas em sala de aula, tem que ir decorando aos poucos essa tabelinha aqui, para ficar bem craque e facilitar, né, na fórmula estrutural e na nomenclatura. Então but 1,2 dieno. Então na primeira ligação e na segunda ligação nós teremos aqui a ligação dupla. Então na primeira e na segunda ligação. Então esse 1,2 dien mostra a dupla na primeira e na segunda ligação. Então aqui nós temos uma dupla na primeira, uma dupla na segunda ligação. Depois completamos aqui com os hidrogênios. Então aqui fica H2 para fechar 4 ligações. Esse carbono já tem 4, tem 2 atrás e 2 na frente. Esse carbono, para ele falta uma. E para esse carbono faltam 3 ligações, então completamos com hidrogênio. Aqui também pede fórmula molecular, mas vamos deixar para depois, pegando a fórmula geral. Agora nós temos aqui na letra B 1,2 dieno. Então 1,2 pente 1,2 dieno, então pente são 5 carbonos. Então aqui fica 1, tá para baixo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então nós temos agora a dupla na primeira ligação. Então a primeira ligação é dupla e a segunda também ligação dupla. Então completando, para esse primeiro faltam 2. Lembrando, né, que pode ser colocado aqui, ó, depois do carbono ou antes do carbono para o primeiro, né? Então o primeiro carbono CH2 ou H2C está correto. Aqui nós temos 4 ligações, para esse carbono falta uma, esse carbono faltam 2 ligações, e para esse último carbono aqui tem uma ligação, faltam 3, então fica CH3. Então pente 1,2 dieno, 5 carbonos, dupla na primeira e na segunda ligação. Agora na letra C, pente 1,3, então semelhante, né, esse de cima aqui, só que muda agora a posição da ligação dupla. Nós podemos até pegar essa estrutura aqui, copiar aqui embaixo, né? Já pegar ela prontinha aqui, ó, com 5 carbonos, colocamos ela aqui embaixo e mudamos só a posição da dupla. Então essa dupla aqui agora ela passa para cá, ó. Então a gente tira a dupla aqui da segunda e passamos agora a dupla para a terceira ligação. Esse carbono aqui falta uma, fechou 4 ligações. Esse carbono aqui fechou 4, tem uma na frente, uma aqui atrás e 2 na frente, fechando 4. Esse carbono aqui tem que tirar um hidrogênio, então fica assim. Agora fechou. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e a ligação dupla na primeira e na terceira. Primeira, segunda, terceira, fechando com ligações duplas. E aqui na letra D, também aproveitando aquela estrutura lá de cima, vou copiar aqui essa estrutura para baixo aqui. E agora na 1 e na 4. Então vamos tirar essa ligação dupla daqui e colocar aqui, ó, na quarta ligação.
Agora a quarta ligação é dupla. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta ligação dupla. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que é o pente. Então aqui nós temos na primeira ligação e na quarta, nesse diene aqui. Ó. Então esse diene aqui mostra que são duas ligações duplas. Assim como nesse de cima que era 1,3 diene, então a dupla foi na primeira e na terceira ligação, certo? Aqui na primeira e na segunda ligação. Então, apesar de ter a estrutura parecida com 5 carbonos e duas ligações duplas, esses três são compostos diferentes. Eles possuem propriedades químicas diferentes. Então, aqui nós temos essa estrutura aqui do 1,4. Agora vamos só ajustar, né, aqui cada hidrogênio. Aqui temos 2, 3, 4, fechou. Esse carbono aqui faltam 2, fechando 4. E para esse carbono aqui tem 1, 2, 3, 4. E esse carbono aqui fica 2. Então fica assim. Agora, antes de passar para o último exercício, vamos fazer a fórmula molecular. Então lembrando que a fórmula molecular dos alcadienos é semelhante à dos alcinos, porque antes tinha uma tripla, que eram duas ligações π, e agora são duas duplas, que mantêm duas ligações π. Então, por esse motivo, podemos aproveitar, né, a fórmula geral lá dos alcinos, essa fórmula aqui, ó, dos alcinos, vamos aproveitar lá para os alcadienos. Então, passar aqui para baixo para os alcadienos, nós temos essa fórmula geral. Então, vou colocar aqui, deixar aqui embaixo, separada da fórmula em cima. E agora vamos fazer aqui, ó, 4 carbonos. 4 carbonos, agora é o dobro menos 2. O dobro de 4, 8 menos 2, 6. Então, C4H6. Conferindo, ó, 3, 4, 5, 6. 5 carbonos. Então, 5 carbonos. Eu coloco aqui C5, 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Então, fechando aqui C5H8. Como aqui são 5 carbonos, mantém a mesma fórmula molecular. Então, esse, na letra C, C5H8, e na letra D, também C5H8. Essa matéria vai ver um pouco mais para frente, que é chamada de isomeria. Isomeria é quando tem a mesma fórmula molecular, ó, C5H8, porém tem alguma diferença na estrutura. Alguma estrutura, né, uma parte da estrutura ela é diferente. Nesse caso é chamada isomeria de posição, porque muda a posição da ligação dupla. Então são 3 compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém com estruturas diferentes. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechando aqui os 8 átomos de hidrogênio. Muito bem. Agora vamos aqui para a questão 8, que temos a estrutura agora, e ele pede para montar a fórmula, né? Quer dizer, na verdade, ele dá a fórmula e pede para montar o nome. Então, na letra A, B, C e D. Então, vou passar lá para o Paint para fazer essa nomenclatura. E aqui nós temos aquela regrinha, né? Não esquecendo daquela regrinha da nomenclatura, só voltar aqui, ó, que é essa regrinha aqui, né, do match, et, prop e boot, que vai ser utilizado sempre, né, nessa parte da nomenclatura ou para montar a estrutura. Então, voltando aqui para a cadeia, temos aqui um 4CH2. Então, para facilitar, vamos abrir essa estrutura aqui, começando pelo começo aqui do H2C. Deixa eu mudar essa letra aqui. Então, aqui é H2C, vou botar aqui em Arial. Deixar ele em vermelho também. Vamos aumentar essa letra aqui para 36. Então temos aqui no começo H2C. Aqui temos uma ligação dupla. Aí temos um carbono, mais uma ligação dupla na cadeia. Agora vemos aqui, ó, esse CH, ligação simples. E agora repete. Aqui, ó, 4 vezes o grupo CH2. Então fica CH2. Então aqui uma vez. Temos essa ligação. Então, vamos copiar essa parte aqui, ó. Copiar essa parte. Até aqui. Então CH2, CH2.
CH2 e CH2. Então copiamos 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Foi uma a mais. Então esse último aqui vamos tirar o 2 e colocar o 3 aqui, ó. Então temos aqui no começo CH2, que é o primeiro, ó, C, depois vem o CH, as duas ligações duplas. Aqui temos 4 grupos de CH2, 1, 2, 3, 4 e no final o CH3. Então essa é a estrutura que aparece aqui em cima. Então na nomenclatura nós temos aqui, primeiro passo, numerar esses carbonos. Então vamos numerar pelo carbono mais próximo da ligação dupla, para fechar a menor numeração. Então esse carbono aqui é o carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7 e aqui 8. Então esse carbono aqui é o carbono mais próximo, né, das duas ligações duplas. Agora com 8 carbonos fica oct. Agora temos aqui duas ligações duplas, uma na primeira, outra na segunda ligação, aí fica dien, e fechando aqui o hidrocarboneto O. Então fica oct 1,2 dien. Então lembrando que esse 1,2 é das duas ligações duplas. Sempre quando for separar letra e número é usado o hífen. Para separar número de outro número é usado a vírgula. Então é o padrão da regrinha da IUPAC. Na letra B, agora a gente pode perceber, né, que as duas duplas estão mais próximas do carbono da direita. Então mantém aqui a mesma regrinha. Vamos começar agora a contar por aqui. Então esse carbono aqui é o carbono 1, esse carbono é o carbono 2, aqui é o carbono 3, aqui é o carbono 4, carbono 5, carbono 6 e aqui o carbono 7. Então sempre buscando o carbono para iniciar, né, pelo carbono mais próximo das ligações duplas, para fechar sempre a menor numeração. Aqui nós temos 7 carbonos ept, duas ligações duplas, uma ligação na primeira e a outra ligação a primeira, segunda, terceira. Então 1,3, vou botar o hífen aqui, então fica 1,3 e agora dien da ligação dupla e fechando aqui, né, o O, que é do hidrocarboneto. Então ept 1,3 dien. Na letra C, ó, temos a dupla aqui no meio e outra aqui na ponta. Então, na dúvida, se não conseguem perceber nessa carbono mais próximo, qual vai ser a menor soma, faz dos dois lados. Mas nesse caso também fica claro, né, que esse carbono aqui, ó, vai fechar a menor numeração. Ó, tem aqui, ó, no primeiro carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem a dupla no primeiro carbono e no quinto carbono, total 6. Se eu começar por esse carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui 3, na verdade é 3, 4, 5, 6, 7. Então o 3 com 7 fica 10. Então fazer isso só para entender, ó. Vamos começar primeiro por cima aqui, ó. Começar por esse carbono. 1, aqui fica 2, esse carbono aqui 3, 4, 5, 6, 7 e esse carbono aqui 8. Vou começando agora, começando pela direita. Esse carbono aqui vai ser o carbono 1, esse carbono 2, aqui o carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, usando aqui a regrinha de cima, se fosse colocar o nome por essa regrinha aqui, ó, eu tenho 8 carbonos, fica oct. Eu tenho ligação dupla aqui na terceira ligação. Eu tenho dupla aqui, ó, na sétima ligação. Então 3,7 dien, aqui fechando, né, o hidrocarboneto O. Então ficaria assim. Então usando aqui, né,
a nomenclatura, a numeração a partir da esquerda. Então ficaria ali 3,7. Esse 3,7 aqui, ó, só tenho 3,7 somando os dois, 3 mais 7, nós temos 10 aqui. Para fazer a regrinha usando a parte de baixo aqui. Então usando essa outra nomenclatura, nós temos aqui oct de 8 carbonos, então isso não muda. Agora eu tenho a ligação dupla na primeira ligação, então aqui fica 1, e a dupla na quinta ligação. 1, 2, 3, 4, 5. Então na quinta ligação eu tenho outra dupla. Então fica 1,5 de em da dupla e fechando aqui, né, o do hidrocarboneto. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui a mesma soma de cima, 1 mais 5 igual a 6. Então nesse caso a gente percebe que essa soma de baixo é menor que a de cima. Então essa é a correta. Então aí o PAC recomenda fazer sempre usando, né, a regrinha que fique com a menor soma da numeração. Então 1,5, a soma fica menor, né, do que 3,7. Então esse é o correto. Oct 1,5 de eno. Então essa é a regrinha oficial da IUPAC. Na letra D, então a gente já percebe aqui, né, que na letra D, esse carbono aqui, ó, é o mais próximo da dupla. Então esse carbono aqui vai ser o primeiro, esse carbono aqui é o segundo, aqui é o terceiro, quarto carbono, quinto carbono, aqui é o sexto carbono e aqui é o sétimo carbono. Então só para reforçar, o carbono ele é o vértice. Então essa pontinha aqui, ó, esse vértice aqui é o carbono. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então o vértice é o carbono. Temos 7 carbonos e agora na nomenclatura temos aqui 7 carbonos hept. Agora a ligação dupla aparece na primeira ligação, na primeira e na terceira, aqui a primeira, segunda, terceira ligação, então 1,3 de em e fechando o nome, né, do hidrocarboneto O. Então hept 1,3 de eno, dupla na primeira ligação e na terceira ligação. Então esse O, lembrando que é o O do hidrocarboneto. Então com isso a gente fecha aqui essa atividade dos alcadienos e na próxima aula a gente vai trabalhar dois assuntos, que é a cadeia fechada, o ciclo alcano e o cicleno, né, que é a cadeia fechada saturada e a cadeia fechada com uma ligação dupla. Então até a próxima aula.